Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que quisesse iluminar os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, guiados pelo mesmo Espírito, obremos retamente e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo, Rei nosso. Venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja. Rogai por nós. Boa noite a todos. A gente está mais uma vez aqui para um bate-papo sobre a nossa Assembleia Geral. Hoje nós temos aqui o Padre Cleomar, nosso diretor territorial, Helena Bartolomé, diretora territorial das Consagradas, Amanda Souza, que foi delegada durante a Assembleia, leiga do movimento, Kate O'Connor, que foi para a Assembleia das Consagradas, e o Padre André Delvaux, nosso delegado de apostolado, que também participou. Então hoje a gente vai contar um pouquinho de como é que foi essa segunda parte da Assembleia Geral do Reino Christi e também do capítulo geral dos Legionários de Cristo e da Assembleia Geral das Consagradas do Reino Christi. A gente vai começar então conversando com o Padre Cleomar. O Padre Cleomar vai nos contar um pouco da experiência dele. Junto com a Helena, eles vão nos contar também um breve resumo das conclusões que nós tiramos dessa Assembleia, né? Desses 2 momentos, ou 3 momentos importantes para nós, que foi o capítulo e as assembleias dos ramos e da geral. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer. Sei que muitos de vocês estiveram rezando, mandaram mensagens, então todo esse carinho, todo esse acompanhamento se agradece muito e não queria deixar de fazer esse agradecimento. A experiência, tanto no capítulo como na Assembleia, foi muito mais tranquila que em abril passado, onde tínhamos que tomar decisões talvez um pouco diferentes de todo o caminho que tínhamos feito naquele momento. E no fundo a minha experiência, desde o ponto de vista sobretudo espiritual, foi de impressionar-me positivamente pela generosidade tanto dos consagrados, das consagradas, como dos legionários, né, e dos leigos que estávamos aí, que de algum modo todos tivemos que renunciar a algumas coisas, porque o desejo da comunhão era muito grande e era muito visível, né? Talvez eu gostaria de focar um pouco a minha explicação no tema do governo, e ajudar a entender um pouquinho como vai ficar esse governo da federação quando a Santa Sede aprovar. Por agora, seguimos da mesma forma que estávamos governando antes. Então, o movimento Reino Christi sempre teve um governo muito centralizado, que dependia do mesmo governo da Legião de Cristo. Então, era um movimento que tinha uma congregação que era reconhecida juridicamente pela Igreja como congregação de direito pontifício, e todo o governo do movimento das consagradas, dos consagrados, dependia diretamente do governo dessa congregação religiosa. A partir do nosso processo de renovação, a Igreja quis dar autonomia também aos consagrados, às consagradas, e uma maior colaboração, uma maior participação dos leigos no governo. Então, depois desse processo, tivemos a alegria de que as consagradas e os consagrados foram erigidos como sociedades de vida apostólica. Isso significa que hoje, dentro do Reino Christi, existem 3 entes jurídicos reconhecidos pela Santa Sede, com os seus governos autônomos. De algum modo podemos dizer que a Congregação dos Legionários de Cristo, a Sociedade de Vida Apostólica das Consagradas e dos Consagrados, de por si elas têm vida própria, mas ao mesmo tempo nos reconhecemos dentro do movimento Reino Christi. O movimento Reino Christi é essa grande família espiritual e esse corpo apostólico que quer viver a mesma espiritualidade e a mesma missão. Então tínhamos que chegar de algum modo a um acordo
para ver como vamos viver junto a nossa missão, como vamos partilhar a nossa espiritualidade. Então esses três entes tinham que colocar-se de acordo, porque de algum modo os leigos já tinham dito que eles não queriam ser um ente jurídico próprio, mas iam se unir ao todo. E esse todo, ao final, vimos que convinha usar a figura de uma federação, e para governar essa federação agora formada pelos três entes de vida consagrada do Reino Krishi, mais os leigos que se unem individualmente, nós optamos por um governo colegiado, que significa que tanto os legionários como os consagrados vão buscar, de um modo fundamentado numa grande comunhão, governar o movimento Reino Krishi. Então, mais ou menos essa, de um modo simples, sintético, tentar explicar como vai funcionar o governo. Por agora, não vamos ter grandes mudanças. Quando a Santa Sede aprovar a federação, porque agora entregamos toda a documentação, a petição para a Santa Sede, quando ela aprovar, começaremos a dar pouco a pouco passos para ir começando a fazer funcionar esse governo colegial e ir colaborando com os leigos, de modo que façamos que o movimento Reino Krishi com certeza continue sendo o que ele sempre foi, mas talvez de um modo novo, com novidades no governo, etc., que espero também deem frutos de maturidade e de maior entrega para todos os membros do movimento. Obrigada, Padre. Agora a Helena também pode contar um pouco da experiência e complementar o que o Padre falou também. Só queria pedir também, se vocês tiverem alguma pergunta em particular, seja para cada um deles ou para todos, podem mandar aqui que eu estou acompanhando e aí a gente vai tentando responder durante o tempo. Bom, muito obrigada a todos. Também agradeço muito as orações durante o tempo das assembleias. Mas agora também agradeço a todos que estão conectados numa sexta-feira de dezembro, às 8 da noite, aí para escutar a gente com essas coisas canônicas. Então, aí é que se mostra, né, que a gente é família Reino Krishi, né? Então, eu acho, na minha experiência, a gente acabou agora um exercício de discernimento histórico. É a primeira vez na nossa história do movimento que recolhemos de todos os ramos o que pensamos do que é comum, que é o movimento Reino Krishi. E como que isso pode se configurar de uma forma canônica. Então, é histórico e eu fico feliz com isso, mas não foi fácil, né? Acabamos a primeira etapa da Assembleia com vários temas que tinham que ser refletidos e com um ânimo um pouquinho baixo. Baixo por quê? Porque era a primeira vez que, como ramos, nos encontrávamos para falar do comum e tínhamos visões diferentes. Chegamos de fato na outra parte da Assembleia com um rascunho que foi que os legionários pediram não seguir trabalhando com esse rascunho. E aí que começou uma perplexidade. Mas Deus permitiu isso e permitiu que a Assembleia fosse em 2 momentos para deixar um tempo de espaço, de discernimento, de encontro nas localidades. Então, eu fico feliz por isso, não porque foi fácil, mas sim porque a gente conseguiu caminhar e conseguiu encontrar respostas onde, como falou o Padre, todo mundo teve que ceder um pouco do seu, da sua visão para ter uma visão comum. Isso que eu acho que é uma experiência de generosidade e do espírito. Aí tem umas palavras do Padre de Irlanda, que é o delegado pontifício que nos acompanhou durante os últimos 8 anos, e ele expressou estar muito contente porque ele ficou feliz percebendo a evolução das pessoas e do grupo desde o começo até agora, que foi onde mais se perceberam esses movimentos, né? Das consagradas e consagrados para se abrir à proposta dos padres, dos leigos para entender melhor a realidade sua dentro do movimento com esse volto construtivo, que agora entrou nisso, e dos legionários também para aceder a algumas coisas que as consagradas e consagrados estávamos pedindo de certos números do estatuto. Então, na verdade, parabéns a todos os ramos, porque todo mundo teve que dar um passo. E isso foi o que o Padre falou para a Irlanda. Ele falou tem como certo cheiro de milagre, né? E essa é a ação do Espírito. E o que eu pedia para Deus era, tomara que a gente não saia daqui como, a gente já concordou alguma coisa e já... Não, que a gente consiga sair como que esse passo é nosso e um ponto de partida.
e sim percebi que o ânimo começou a melhorar. Isso já também é uma graça. Então, são vários pontos que conseguimos entender muito melhor entre nós. Um é o papel dos leigos dentro do movimento. Acho que teve um momento dentro da Assembleia que compreendimos todos também o que é realidade movimento Reino Christi e o que é federação. O movimento Reino Christi, dentro do movimento Reino Christi, que é uma realidade espiritual, todos somos custódios do carisma. Os leigos também, todos. Mas a forma canônica, que são 3 ramos canônicos que se federam. Então, esses ramos são os que têm direitos e deveres, mas os leigos participam de maneira consultiva. O que foi muito bom é que durante a Assembleia, vou deixar depois a palavra para aqui a Amanda, né? Fizemos um exercício de deixar os leigos, às vezes, votarem antes. Para eles também, para fazer um exercício de vamos realmente escutar o que estamos consultando. E sempre coincidia que, depois de consultar, a gente coincidia com a visão que eles tinham. Então, acho que esse foi um exercício interessante. Depois, outro tema que estava aí em tensão, em discussão, é a situação das obras do movimento Reino Christi. Então, aí também conseguimos compreender que as obras, assim como os membros, são do Reino Christi como movimento, mas ficam na responsabilidade das obras. Aí depois em cada território vamos ver como trabalhar, que acordos fazer, como caminhar, né? Mas chegamos à conclusão que queríamos cuidar do trabalho comum dentro das obras, sem tirar que dependam das autonomias dos ramos. E por quê? Uma das razões que eu entendi, depois se não me complementam, é que um ramo erigido como sociedade apostólica precisa ter um patrimônio, precisa ter obras e precisa ter uma liberdade de autonomia para entrar em relação com os outros, né? E o último ponto que entendimos melhor as suas consagradas, né? Vou falar também de mim, o que é o fato de ser autônomos, né? E por que a Igreja fez todo o caminho com essa ordem? A gente queria erigir primeiro a federação e depois ver o que acontece com os ramos. E desde que nos acompanhava o delegado pontifício, ele falava, não, é muito importante que vocês reconheçam a sua identidade, que é diferente, ainda que vocês tenham o mesmo carisma, é diferente dos legionários e vocês têm caminhado muito junto, então é preciso que vocês encontrem qual é a sua identidade para poder entrar em relação e para poder ser complementares. Então é isso, a minha experiência é uma experiência agora, foi cansativo. Teve momentos na nossa Assembleia que era falando de muitas coisas que você quer falar do espírito, do carisma, mas tem que falar de coisas que é a vida, são as coisas, o dinheiro, o patrimônio, essas coisas. Então foi mais cansativo, mas teve momentos de oração conjunta que me consolaram muito e de muito encontro e, não sei, eu saí contente também. Obrigada. Obrigada, Helena. Agora eu vou pedir para Amanda. A gente vai bagunçar aqui um pouquinho a ordem das coisas. Amanda, você pode contar um pouquinho pra gente da sua experiência como participante desse momento histórico para todos nós? E também contar um pouco de como ficou o regulamento do leigo, o papel do leigo nessa federação, a corresponsabilidade, enfim, como é que ficou tudo isso? Mudou muito? Ficou igual? Como é que é? Bom, acho que foi um processo muito longo, né? Que, se a gente conseguir lembrar, começou já há 8 anos. Foi difícil para os consagrados, para os padres consagrados, mas também para os leigos também. A gente viu em muitas localidades um pouco a consequência, né, desse momento difícil que a gente viveu. Então, eu acho que a gente tem que celebrar porque a gente está dando um passo para frente. A gente está caminhando, respondendo o pedido da Igreja, que foi renovar a nossa vocação, revisar esses estatutos, purificar o que tinha que purificar, continuar purificando e continuar renovando. Então, essa experiência de fazer parte disso, de estar em Roma, acho que também é histórica. Não só para o movimento, para o Reino Christi, como também para os leigos estarem lá também. Foi a primeira vez que a gente se reuniu assim, né? Começou em 2016, com uma convenção que tiveram os leigos, e agora em 2018 com essa assembleia.
Então, é um momento histórico também muito importante, muito animador, para que a gente possa continuar trabalhando nessa missão que a gente tem, principalmente nas nossas sessões, nas nossas localidades, e com algumas coisas mais claras, como disse a Lu. Ter o nosso regulamento aprovado vai ser, eu acho que a gente deve comemorar muito e vai ajudar muito na nossa formação, para que a gente possa meditar um pouco nessa nossa missão, discernir o nosso papel de leigo dentro do movimento, nesse momento que a igreja pede um protagonismo tão grande para o leigo dentro da igreja. Esse regulamento fala muito isso, da nossa missão, do apostolado, da vida de sessão, da vida de equipe. Vai ser também um guia para a gente poder continuar levando o movimento para mais pessoas e cumprindo, né, o que Deus pede para a gente, né, de tornar o reino de Cristo presente. E dentro da federação, acho que a novidade aí é que a gente agora vai ter uma participação com voz e voto consultivo. Acho que já tem alguns anos que os leigos já começaram a participar dos comitês, a serem, né, diretor local de apostolado, a terem um protagonismo maior dentro dessas decisões que antigamente eram só com os padres, ou só com as consagradas, ou só com os consagrados. Mas agora, essa voz e esse voto consultivo responde muito a essa corresponsabilidade, em que, na verdade, a gente não quer governar, que foi essa decisão que a gente teve em 2016. A gente não quer ter um governo próprio de leigos. Mas tudo aquilo que tem a ver com a vida do leigo, que envolve o nosso papel dentro do movimento, que, na verdade, nós leigos somos também a razão de ser da vocação de vocês, isso a gente vai poder ser consultado. E na verdade, eu não vejo mais nesse sentido de governar, de mandar, não, mas no sentido de realmente compartilhar a nossa missão mesmo, de pensar junto, como família, o que vai ser melhor para tal decisão, para, enfim, para essa missão que a gente tem traçado. Então, a gente já tem vivido um pouco assim, no Brasil principalmente, mas nos outros territórios também. Os leigos já têm participado muito e agora ficou uma coisa concreta, que realmente tudo que tiver a ver com o leigo no governo geral, desde Roma até aqui o governo territorial, o leigo vai poder participar. E acho que soma, né? A gente vai contribuindo do ponto de vista do leigo para essa missão que o Reino Cristo tem para o Brasil e para as nossas localidades. Muito obrigada, Amanda. Kate, conta pra gente a sua experiência da hora, do momento, aquele assim que você estava lá na missa, acho que você estava lá na missa, quando deram a nossa aprovação. Ok. Eu não estava na missa, infelizmente eu não estava, Mico. mas eu estava no avião, estava rezando, estava assim com o horário, eu falei, é esse momento que me uno desce o céu, né, a esse momento tão histórico. Mas eu posso sim partilhar o momento quando nós recebemos na nossa assembleia essa notícia, que já nos iam entregar esse decreto da nossa eleição canônica como sociedade de vida apostólica. A gente já sabia, antes de ir para a Assembleia, que realmente a igreja estava trabalhando assim, contra o tempo para poder entregar isso antes de nossas assembleias, porque sem esse documento, depois realmente a Assembleia ia ficar muito no ar. Assim, se a gente chega a ser alguma coisa, podemos configurar alguma coisa. Mas realmente com essa notícia e realmente essa delicadeza, esse seguimento e dedicação da igreja através do padre de Guirlanda para realmente tentar de poder nos providenciar esses documentos antes da nossa Assembleia Geral, realmente se vê esse amor e cuidado da igreja, que eles estão nos seguindo e queriam muito, né, que isso acontecesse, só que também tinha todo um processo e as coisas do tempo. Mas no momento que nós recebemos essa notícia, foi muito bonito olhar ao redor da sala e ver consagradas que anos, né, uma das primeiras estando ali entre nós, e é muito emocionante, né, porque não é só é um reconhecimento, não, de um trabalho que já vemos fazendo, de uma presença na igreja, né,
e realmente da igreja dizer muito obrigada, também um agradecimento, uma gratidão, e nós queremos que vocês continuem florescendo e fazendo a sua presença e trabalho dentro do corpo da igreja e dentro dessa família que é Regnum Christi. Então, pois sim, aí nesse momento a gente assim rezou a Magnificat, como grupo, e pois também deu um pouco um ânimo num dia que eu sim me imagino, terceiro dia, Helena, que também a gente estava um pouco com um desafio, né, de ler vários documentos, de entender alguns conceitos mais de governo, desse patrimônio, assim, gestão, e então foi como um ânimo do Espírito Santo a dizer, continua por aqui, né? Continua porque a igreja está com você, está te cuidando e eles querem que vocês floresçam. Então, aí, pois talvez a Helena pode contar um pouco mais de como foi aí na missa mesmo. Mas sim. Depois. Kate, então você pode contar um pouquinho para nós também o todo da Assembleia, como é que foi, como foi o espírito lá, também um pouco da sua experiência? Sim. Pois como comentei agora e também como a Helena mesma comentou, foi providencial nós termos 2 assembleias, né? Porque realmente era muito assunto para só um momento. E quando a gente terminou a primeira assembleia, nós demos conta que tínhamos vários assuntos para seguir discernindo, refletindo. A gente sabe quanto bem faz para nós quando estamos no discernimento assentar as coisas durante um tempo, voltar para o tema. E acho que esses meses entre uma assembleia e outra nos ajudou bastante para voltar para nossas localidades, voltar para nossas comunidades, continuar escutando as pessoas, o dia a dia, a vida do movimento, para poder voltar agora em novembro e poder ver as coisas com maior calma, serenidade, maturidade, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita coisa que estudar. Então, chegando em Roma, tínhamos que estudar vários documentos. Então, isso eu poderia dizer que foi um pouco mais difícil para algumas de nós que não é tanto nosso campo de autoridade, né? Coisas de administração, de patrimônio, coisas de leis legais. Mas, ao mesmo tempo, eu me admirei, né? Como entre as consagradas, apesar dessa limitação, como as pessoas se colocaram aí para estudar, né? Estudar e tentar discernir e poder formular algumas propostas e poder juntos ir entendendo um pouco mais o que será que Deus quer de nós dentro dessa família, a Regnum Christi, dentro de uma estrutura de uma federação com obras em comum e tudo isso que implica, para logo também dar algumas orientações para a Assembleia que está por vir com todas as ramas. Então, eu posso dizer, essa primeira parte que eu falei, os primeiros 3 dias, estava um pouco mais difícil, né? Mas já com essas notícias, né, da sociedade, da vida apostólica, tanto das consagradas, dos consagrados, era como o Espírito Santo se empurrando, dizer, talvez a gente não vai entender tudo com nossa razão nesse momento, mas é mais essa entrega, né, de poder seguir ouvindo e com essa confiança dar orientações para a nossa família de o que é importante, de ir entrando a essência, valores, princípios que nós não queremos perder dentro de qualquer estrutura, né, de organização. Então, acho que isso foi muito importante, de em algum momento meio deixar a razão um pouco e deixar, né, que seja um pouco mais o Espírito Santo que nos vai levando para o que constrói mais no concreto a comunhão que a gente tanto deseja cuidar. Então. Obrigada, Kate. Agora o Padre André, que tá com muita vontade de contar para nós, ele vê a cara dele de entusiasmo. Viu? Não, Padre, mas muito obrigada por estar aqui hoje. Queria te pedir para contar um pouco sobre o capítulo geral dos Legionários de Cristo, da sua experiência lá e de como foi essa segunda parte. Boa noite. Pensei de repente em comentar um pouquinho antes a relação entre o capítulo e a Assembleia. Pode ajudar a entender, né? Nós fomos a Roma, na verdade, para vários eventos que aconteciam mais ou menos seguidos, né? Um ao outro. Então, o capítulo aconteceu a partir do dia 6, não, perdão, que dia? 19, né? Nossa, faz tanto tempo já. Então, a partir do dia 19, nós começamos o capítulo geral da Legião de Cristo.
e simultaneamente se dava a Assembleia das Consagradas e a Assembleia dos Consagrados. Cada ramo reunido por separado com seus representantes, né, os delegados que foram escolhidos em cada território. Então tínhamos em Roma 63 legionários reunidos para o capítulo, que foram escolhidos de vários territórios, e assim também em consagradas e consagrados. Nós precisávamos fazer um trabalho prévio à Assembleia Geral com os leigos, para que em cada ramo se chegasse a um consenso a respeito do que seria o Estatuto do Reino Christi. Esse Estatuto, na verdade, ele oferece princípios que são comuns a todos os ramos do movimento, então vale tanto para consagrados, padres e leigos, e nós precisávamos antes estar de acordo com isso para então levar para a Assembleia Geral, onde se discutiria com todos os ramos em conjunto, todos essas diretrizes, essas normas, esses princípios que servem para todo mundo. Mas como cada ramo tem uma autonomia, havia necessidade de que cada ramo, né, na sua autonomia, estivesse de acordo com isso, assegurando que o que se normava aí não comprometesse a vida interna de cada um dos ramos. Então, nós estamos nos comprometendo como ramo, cada um dos ramos, com instituições agora que não são a mesma, porque agora existe uma outra sociedade de vida apostólica, que é das consagradas, outra que é dos consagrados, tem os leigos associados, e essa congregação, assim como as consagradas e os consagrados, precisam assumir um compromisso com o Instituto, mas, ao mesmo tempo que todos os membros se comprometem com isso, essa nova norma não pode comprometer, de alguma maneira, atrapalhar ou distorcer algo que seja um princípio, uma norma interna do grupo. Então, não era tão simples que nós chegássemos a acordos que depois pudéssemos levar para um diálogo entre todos, porque precisávamos, na Assembleia Geral, conversar sobre esses estatutos, mas antes tendo acordos internos. Então, durante uma semana, nós fizemos essas discussões, e depois dessas discussões, né, já entre os ramos consagrados, mais alguns dias para afinar detalhes e verificar, né, os acordos tinham sido feitos a nível interno, para então, na Assembleia Geral, aí sim os representantes de cada um dos ramos, porque não éramos todos os padres capitulares, todas as consagradas que participavam da Assembleia, bem representantes. Eu participei só do capítulo, participei só da Assembleia, embora continuasse em Roma, estivesse acompanhando o processo, para ir então com os leigos, submeter a consulta também deles, e entre todos chegar a certos consensos. Com a dificuldade que um ramo pensou uma coisa, determinado assunto, e tinha inclinação por uma coisa, né? E depois o outro ramo, para a mesma finalidade, para obter a mesma comunhão, tinha pensado uma outra coisa, ou talvez um pouco mais diferente, né, do que tinha pensado. Então, ali era um momento de realmente abrir o coração, a alma para o Espírito Santo, para que fosse ele a conduzir. Embora nós tenhamos tido momentos de tensão, né, como a Helena falava, eu acho que, embora houvesse a necessidade de um acordo, e de um acordo humano, porque depois inclusive se configura de uma maneira canônica e é um documento escrito, claro, houve sempre a esperança, mas a esperança da certeza de que isso ia terminar da melhor maneira possível. Então, você leva a esperança, né? Mas tem todos os dias você sente a esperança, porque tem dias mais difíceis, né? Que você acha que aquilo que você está pensando pode ir um pouco mais distante do que o outro irmão pode estar pensando. Então, você, por um lado, diante de Deus, a sua consciência, você vai propondo, né, e dando certas opiniões, e vai pensando como a coisa deveria ser, mas também pensando, poxa, como outro ramo veria isso, como será que eles... E assim você vai, né, considerando a acessibilidade do outro, considerando o que de repente você sente e vai chegando. Né? E foi muito interessante ver como havia momentos em que parecia que a coisa tomava um rumo e você dizia, caramba, vai por aqui. Olha só, estava difícil e agora parece que vai por aqui. Então tinha dias de muita consolação. E até acho, né, que embora tenha talvez o aspecto difícil do estudo, né, porque todos nós temos estudado as obras, percentual e números e cálculos, era um momento, eu acho que mais tranquilo, porque a primeira sessão, em abril, essa foi difícil, porque
toda mudança que representava para todos nós tudo aquilo, e uma mudança que na verdade era ideal, era ainda fora, ninguém nunca tinha tocado aquilo, você tem que imaginar que vai mudar, assumir um compromisso com aquilo, você sabe as consequências daquilo totalmente, só mais ou menos intuindo. Nossa, aquilo mexeu com a gente, mexeu muito, né? Então, havia muitas vezes esse medo e a necessidade de defender e dizer, não, isso não pode mudar, isso tem que ficar assim, sempre foi assim, né? Mas isso já não encaixa na maneira como tem que ser agora e como a igreja está pedindo, então recua, vai e tal. E de um lado e de outro esse desejo de construir, mas com um sacrifício grande, né? A primeira sessão foi dura nesse sentido, né? E eu acho muito interessante chegar a Roma agora, em novembro, e se sentir todo mundo mais relaxado, né? Porque durante meses aquilo foi como que assentando no coração, né? E agora as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas e era chegar a acordos e talvez com muito mais confiança, né, no Espírito Santo, e vendo que nós tínhamos sido transformados durante aquele momento. Deus tinha tocado a cada um de nós em primeiro lugar para que nós fôssemos nos convertendo e fôssemos nos abrindo mais à ação do Espírito Santo durante aquele momento, né? Que, claro, né, não chegar a acordos nunca foi uma opção. Não tinha essa opção. Não tinha. Teoricamente tinha, mas não tinha na prática essa opção. Era chegar a acordo. E quem tinha que fazer isso era o Espírito Santo, e não nós. Né? A gente tinha que estar ali abertos a isso. Então, esse é um pouco o sentimento agora, né, de muita alegria, porque foram 3 semanas, não foram 3 semanas, foram 7 semanas. Não foram 7 semanas, foi o ano inteiro, porque a gente esteve sempre por conta disso. Mas não foi o ano inteiro, foram 8 anos. Né? E não foram 8 anos. Para mim foram 20 anos da minha vida no movimento que estava em jogo ali. E para cada um o tempo que tem de vida no movimento e na legião. E para alguns pais seriam 60 anos da vida em jogo ali, então não era pouco que estava em jogo. Podia custar muito aquilo, né? Mas seguramente para cada um, né, o tempo que tem de vida e da maneira como viveu, no final é muito especial. Né? E se custou mais, será mais especial ainda e terá mais valor ainda essa conquista. Eu acho uma conquista. Né? Os estatutos são uma conquista para nós. E a nossa experiência, né, o nosso sentimento agora só pode ser de uma grande alegria, de uma grande gratidão e de esperança, porque o movimento, né, de repente Deus nos deu assim, né, com o pacotinho fechado, bonitinho, e agora ele estava dizendo, agora você abre, você vai mexer nele, e eu vou te dizer como ele tem que ser. Você fala, caramba, agora complicou a vida, né? E a gente chegou a um consenso sobre os estatutos, mas agora isso tem que virar vida na nossa vida. Agora é a missão. Agora é a missão que a gente vai realizar. Né? E de fato, às vezes nós falamos sobre isso no capítulo da Assembleia, né? Gente, mas é a missão. Vamos lá, agora é a missão. Vamos lá, eu voltar e fazer isso vida, né? Na nossa vida, lá na missão. Muito obrigada, Padre André. Com a exposição do Padre André, a gente vai fechar essa primeira parte, que foi mais expositiva, da experiência de cada um, também dos fatos que aconteceram lá. E a gente vai passar para a parte das perguntas. Então, eu vou soltar a pergunta aqui, algumas vão ser direcionadas e outras vocês vão poder escolher quem quer responder. Então, a gente vai começar a falar sobre a importância dessa aprovação como Sociedade de Vida Apostólica das Consagradas do Reino em Cristo para o movimento. Qual a importância disso? Por que era necessário? Uma forma associativa, enfim. Se muda alguma coisa na vida de vocês? Exatamente. Então, Helena ou Kate, ou as duas, se quiserem falar sobre o tema. Posso começar? Sim. Não sei se vocês sabiam, mas a gente tinha proposto ser associação pública de fiéis. Era uma forma de associação um pouquinho mais leve do que a Sociedade de Vida Apostólica. Depois o Dicastério da Vida Consagrada pediu que se a gente vai fazer parte, vai se associar com os legionários e com os consagrados, então está sob o cuidado do Dicastério da Vida Consagrada, tinha outras formas canônicas que não era necessariamente associação, né? Mas então aí a gente também estudou sobre o que é a Sociedade de Vida Apostólica e tem muito, ou seja, reflete muito bem o que a gente vive, que é uma vida comunitária e uma missão comum. E no nosso caso, não no caso de todas as sociedades de vida apostólica, é com os votos, né? Promessas a Deus de
castidade, pobreza e obediência. Então, por que é importante isso, no fundo? É porque a igreja vai custodiar muito mais de perto a nossa vida consagrada, isso primeiro. Se uma das coisas que tem ajudado muito ao movimento é o fato de ter uma congregação que, quando entrou em crise, a igreja acompanhou o movimento inteiro. Então, se acontece qualquer coisa com as consagradas, além de ser o rosto da vida consagrada da igreja, também a igreja cuida as consagradas. Então, isso é muito importante para nós. Também é importante que a igreja coloque um selo. Eu confio em você, como rosto da igreja, da vida consagrada, nesse caso feminino, no caso dos leigos consagrados masculinos, né? Eu confio em você como um signo, um sinal, obrigada, na vida leiga do mundo, né? Mas você é consagrado. E de fato o Monsenhor Carvalho falava muito, né? Consagrados têm que sair nas ruas, procurar as pessoas, e que a gente tem um coração de sair para que o reino de Cristo ganhe no dia a dia das pessoas. Então acho que isso é uma confirmação, um selo. Alegria é pensar que todo o caminho de consolidação, de renovação, de identidade das consagradas, que tem sido difícil, mas tem tido também as suas luzes, as suas sombras, as suas luzes, agora é confirmado. Então, a gente já tem muito mais claro o que vem depois. Acho que isso. E só para acrescentar, a verdade, se haverá alguma mudança concreta na vida, na formação das consagradas, essas coisas vamos discutir com mais detalhe. Nós temos uma Assembleia Geral ordinária no ano 2020. Então, isso agora foi extraordinário por causa do tema que a gente precisava ver. Mas em 2020 já vamos estar já analisando melhor, na prática, quais são as coisas mais características da sociedade de vida apostólica de acordo com a igreja que nós talvez temos que assumir ou modificar um pouco em nossa formação, o estilo de vida, ou etc. Então, exatamente, a gente terminou essa assembleia muito feliz, mas também sabem que tem muito trabalho também para frente, né, em todos os campos. Aí, sabemos que vamos ter conselheiros também dedicados de continuar preparando documentos e continuar estudando um pouco mais para seguir exatamente vivendo com mais plenitude o que essa vocação como uma sociedade de vida apostólica. Então, nesse momento dizer o que muda no concreto do dia a dia hoje, nada, por enquanto, mas vamos nos preparando já para 2020 para ir vendo exatamente o que será que a igreja nos propõe. Então, mas não seria nada essencial que muda de quem somos, talvez, como eu falei, caminhos de formação, ou formas de nos organizar, administração, etc. Então. Sim, só posso colocar uma coisa mais, que foi muito lindo receber algumas mensagens de legionários falando o fato de vocês serem elegidas é maturidade para todo o movimento. Exato, ou seja, é um passo que todo o movimento dá junto. É um presente para todos. Gostei muito dessas mensagens. Não foi só um legionário para a gente. Isso é fazer nosso a alegria do outro que está se associando conosco. Então, eu fico muito grata com isso. Sobre isso, talvez a grande maravilha é que, no fundo, hoje são 3 entes jurídicos reconhecidos pela Igreja, 3 entes de direito pontifício, que digamos que é o nível mais elevado de reconhecimento que a Igreja pode dar a uma instituição, porque geralmente se começa sendo de direito diocesano, caminhando lentamente, etc., e chega um momento de maturidade onde a Igreja diz: essa instituição é um bem para toda a Igreja. Hoje, dentro do movimento, temos 3 instituições, e isso acho que dá muita solidez. Antes era só uma congregação de direito pontifício, hoje já são 3 entes que estão aí e que já tem uma solidez muito grande para também cuidar do carisma, para iluminar o carisma, para fazer o carisma dar todo o fruto que tem. Então acho que nesse sentido também para o movimento efetivamente é um estado de maturidade que a Igreja no fundo está confiando em nós. E mais uma coisinha que acho que também vamos acrescentar, mas também antes de poder receber a aprovação da Igreja Universal,
foram enviando cartas também dos bispos dos lugares onde nós consagrados temos estado atuando. Então isso também é muito bonito de ver nas igrejas locais, né? Esse reconhecimento dos bispos, o trabalho que as consagradas têm realizado e do mundo inteiro. Então também é mais uma vez mais que tudo, não é dizer, vocês existem, a gente já existia, mas é um reconhecimento da igreja, como queremos que vocês continuem fazendo esse trabalho, que vocês continuem crescendo. Então, acho muito bonito também quando se lê, né, as cartas que os bispos escreveram aí para o Vaticano, dizendo, eu apoio isso, eu gostaria de que as consagradas continuassem na sua missão na comunidade. Então. Muito obrigada. A gente agora vai fazer uma pergunta um pouco mais prática, e essa pergunta não me para que não dá. Aproveitando das coisas que o senhor já estava falando, o que é isso do governo colegiado? Como é que vai ficar? Como é isso? Então, na igreja, em geral, o governo é bastante pessoal, né? Então, afinal, geralmente tem uma pessoa que tem autoridade e ela é moderada por um conselho, né? Então, essa é a forma, talvez, mais normal de governo dentro da igreja. Que é o que nós vivemos até agora na história do movimento Regnum Christi, a nível geral, um diretor geral que tinha o seu conselho, e esse conselho modera ele no uso da sua autoridade, e tem coisas que ele não pode fazer sem o consentimento desse conselho. E eu também, a nível territorial, tinha o meu conselho dentro da Legião de Cristo, e também o comitê funcionava como o meu conselho, que modera a minha autoridade e de algum modo não me permite fazer coisas absurdas, porque eu tenho uma autoridade pessoal, né? Agora, nós vamos partir para um governo colegiado, que também é parte da tradição da igreja. O mesmo capítulo de uma congregação é um colégio, aí estamos todos aqueles legionários, e no fundo o diretor-geral que estava aí não tem nesse momento mais autoridade que o sacerdote legionário mais jovem que estava aí dentro dessa sala. Todos têm a mesma autoridade, a mesma responsabilidade nesse momento, porque o capítulo é entendido pela igreja como um colégio, e o mesmo acontecia na Assembleia dos Consagrados. Então, de algum modo, quando tem três entes que são iguais, para eles se unirem, se entendem que o modo mais correto de exercer a autoridade nesse caso é através de um governo colegial. Esse governo colegial vai funcionar normalmente por consenso, né? E não é tão difícil, porque ele vai ficar realmente nas grandes linhas estratégicas do território, da vida do movimento, nas linhas principais de trabalho. Nós vamos cuidar para que esse governo colegiado não entre na gestão das obras, na vida muito ordinária das sessões, etc., onde usaremos mecanismos intermeios que dependem desse colégio, mas que tenham autonomia, para que um colégio não termine sendo um lugar onde se afogue a vida do movimento, que sempre foi uma vida de muita atividade da parte dos leigos nas localidades. Então a vida da localidade provavelmente vai seguir sendo muito parecida, na vida das sessões muito parecida com o que nós vivemos até agora, com um diretor de sessão, com um diretor local, coordenador local, um conselho local que ajude a localidade a viver em comunhão, etc. Então, no fundo, nós esperamos que esse governo colegial realmente ajude a caminhar na missão em comunhão, a dar as grandes linhas estratégias da vida do movimento no país, etc., né? E que também, de algum modo, consiga governar as realidades mais pequenas através de um sistema de délega de autoridade, etc., que nós vamos ir vendo pouco a pouco. Não queremos atrapalhar para nada o desenvolvimento das nossas obras, ao contrário, queremos seguir apoiando muito e também o crescimento do movimento, e esperamos que também com essa forma poderemos ser um testemunho da comunhão que hoje os cristãos, os católicos, a igreja está chamada a viver, e realmente conseguir dar um fruto bom para o movimento com esse novo sistema de governo. Padre, quais seriam algumas vantagens desse novo sistema de governo? Vantagens desse novo sistema de governo, sinceramente, não é que temos um conhecimento muito grande desse novo sistema de governo, né? Então, provavelmente, nós já vivíamos, de algum modo, desde a implantação dos comitês, né? Uma realidade de governo meio colegial em muitas coisas, onde a grande riqueza é que você consegue ter a percepção do maior número de pessoas na hora de tomar decisões. Por isso mesmo, essas decisões não podem ser muito concretas, elas têm que ser mais bem de tipo estratégico,
porque aí sim conta muito a opinião de todos e que todos se envolvam, todos se comprometam, né? E, então, nesse sentido, sim, tem vantagens, mas nós vamos ter que também caminhar e descobrindo pouco a pouco toda a riqueza que pode ter nesse novo sistema de governo. Amanda, e como é que fica o... Pois é, só um detalhe sobre isso, desculpe. Quando nós lermos os estatutos, vamos encontrar que esse governo, né, esse colégio, se chama Comitê Diretivo. Então, temos um comitê diretivo. Colégio Diretivo. Colégio diretivo. Então, o colégio diretivo, que funciona, né, a nível territorial, a nível geral e tal. E o colégio tem um presidente, né? Esse presidente, normalmente, é o diretor territorial da Legião de Cristo. Então, no Brasil, a gente vai continuar tendo um colégio que é muito parecido com o comitê que nós já tínhamos, e, nesse caso, né, tendo o Padre Cleomar como nosso diretor territorial, né, em concreto aqui no Brasil. Sim, mas aí a figura do diretor territorial já não existe. Existe a do presidente do colégio. E quais seriam as funções do presidente do colégio, por exemplo? São as mesmas do diretor territorial atualmente? Não, o diretor do colégio ele vai ter uma função muito mais simbólica e representativa, né? Porque no fundo a autoridade realmente recai sobre o colégio. Então, ele vai conduzir as reuniões, ele vai ajudar a chegar a decisões com consensos. Então, sim, a figura dele é importante, ok? Não é indiferente o trabalho e a responsabilidade que ele tem, mas no fundo as decisões que se tomem ali vão ser decisões do colégio e não do que hoje é um diretor territorial que tem uma autoridade pessoal. Por isso mesmo nós queremos evitar sempre que esse colégio entre na gestão do território, porque aí sim poderia complicar, porque aí sim as visões podem ser muito diferentes. Então, nesse sentido, iremos descobrindo pouco a pouco como fazer isso, mas efetivamente a figura do diretor territorial do Reino Cristo enquanto tal desaparece e surge a figura de um presidente de um colégio, que no fundo o colégio é quem tem autoridade sobre o movimento Reino Cristo, a vida interna do movimento Reino Cristo. E Amanda, completando essa explicação, como fica o papel do leigo nisso tudo? Pelo estatuto a gente colocou que vão participar 2 leigos, até para facilitar a vida, no caso do leigo, né? Se fosse só algum compromisso familiar, e também para somar. Eu acho que hoje no Brasil a gente já tem 2 leigos, então também não mudaria nada. A única diferença, Lu, que eu acho que a gente pode falar é que um colégio é formado por 3 pessoas, e no Brasil a gente só tem 2, porque a gente não tem a figura do leigo consagrado. Então seria o padre, a Helena. Aí talvez eles vão ter que ver quem mais participaria, mais 1 ou 2 pessoas, e os 2 leigos com essa voz e esse voto consultivo, voto quando precisar votar, né, de forma consultiva, o que eles acham, para eles também contribuírem para toda essa parte de missão que o Padre Cleomar comentou. Ok. E a gente pode continuar chamando o movimento de movimento, a gente vai chamar agora de federação. Qual é a diferença de federação para movimento? Bom, eu posso começar e aí o Padre Cleomar Vocês complementam. Mas mais pelo que está no estatuto mesmo, que eu acho que dá pra gente entender. Que o movimento é a nossa família espiritual, então é o que une todos nós, né? Seria o corpo apostólico dessa federação. A federação é a forma canônica. Então quando a gente for falar de forma canônica, a gente realmente tem que usar a palavra federação. Mas no dia a dia, acho que com a bênção do Padre Cleomar aqui, a gente pode continuar falando movimento, não tem problema nenhum. O movimento é uma realidade espiritual e existente. Já tem existido de faz muitos anos, continua sendo um movimento. Alguém tem mais algo a dizer sobre isso? Assim de simples. Seja uma pergunta agora. Mas só uma coisa, só em termos de direito, falaríamos que é um ente de fato, um movimento. A federação é de direito, um ente de direito, essa é a diferença, né? Então, mas o ente de fato já existe, é isso. Então, o membro do movimento hoje, ele faz uma adesão ao movimento. O que ele vai fazer no movimento quando ele começar a participar? Associação, ficou associação a palavra. Nós, como leigos, no nosso regulamento já está regulamento de fiéis associados. Porque, canonicamente falando, a gente se associa ao todo que é essa federação. Então, aí teria que ver nas sessões como vai fazer, mas acredito que aos poucos a gente vai vendo, se vai trocando a palavra. Mas a gente deixa de ser aderido ao movimento e a gente passa a ser associado à federação. Mas são termos canônicos, né? Não é para entrar em crise, é só
nos estatutos como vai estar escrito. Se você pegar, vai ser fiéis associados, que significa leigos. Não consagrados. Não consagrados. Sem votos. No fundo, sobre o tema dos termos, tem termos que têm um significado jurídico, então nós temos que usar, nesse caso se poderia usar adesão, porque não é um termo que gera um conflito jurídico com outros termos, aí vai depender muito das línguas, das situações, etc. Mas o ato jurídico é um ato reconhecido pelo direito canônico que se chama associação. Que depois nós queramos seguir usando outras palavras que são próprias da nossa cultura, como o movimento Reino Christi, podemos fazer sem nenhum problema. Iremos vendo pouco a pouco como fazer isso, para que também todo o Brasil, nesse caso, usem as mesmas palavras. É que também no estatuto vai estar escrito associação. Então, quando lerem associação, dá para entender que é adesão. Ok. Tem que ter um pouco o uso, né? A maneira que a gente foi usando. Se não contradiz, né, o fato, a norma, não é que tenha problema. Continuando um pouco nessa mesma linha, como que vai ser eleito esse colégio? Vai ser a nomeação e automaticamente ele é o que forma? E os leigos que vão participar desse colégio, eles vão ser convidados? Eles vão ser votados? Como é que vai ser? Então, todo esse tema, né, ainda não está definido porque se define em códigos secundários. Mas, hoje já, por exemplo, os membros desse colégio são o diretor territorial da Congregação dos Legionários de Cristo, a diretora das consagradas, da Sociedade de Vida Apostólica das Consagradas e da Sociedade de Vida Apostólica dos Leigos Consagrados. Cada ente desse já tem o seu sistema para eleger os diretores territoriais. E isso vai seguir sendo normativa interna e não muda. A federação não pode influir na lei interna de cada um dos entes que se federaram. Então isso não vai mudar. Ainda não está definido como vai ser eleito os leigos, porque é algo que é parte de uma norma secundária que ainda não está feita. Mas pouco a pouco iremos fazendo todos esses documentos. Que bom. Temos muito trabalho pela frente, como vocês podem ver. Tinha uma pergunta para a Amanda sobre a promessa de entrega, o antigo segundo grau. No estatuto fala de diferentes membros, né? Assim, como é que ficou isso? Antes a gente tinha primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mudou e depois, e agora? Como ficou? Bom, a parte dos graus, realmente, a gente não se fala mais, não vai mais usar esse termo nos estatutos. Vocês vão encontrar uma promessa de entrega, que em abril a gente tinha chamado de promessa de disponibilidade, e agora a gente, com uma reflexão maior, resolvemos trocar para entrega, porque a gente, ali refletindo em Roma e também com o apoio da instrução dos consagrados, que a palavra disponibilidade levava a um ativismo, a fazer muitas coisas. E a gente via que os membros, com o passar dos anos, eles deixavam de fazer muitas coisas, mas continuavam sendo um apoio para suas sessões, para suas localidades. Então a gente trocou o nome, ficou melhor a tradução para todos os idiomas também. E nos estatutos vocês vão ver que lá vai estar dizendo um membro que tem um chamado especial a uma entrega especial. E essa entrega pode ser no apostolado, numa oração, uma entrega espiritual, pode ser uma entrega dos talentos, dos bens, de como for. Então, os detalhes de como vai se viver, a gente não entrou. Como o padre falou também, vai entrar nos documentos secundários, mas não foi extinto, ele continua a promessa de entrega. E sobre os de segundo grau, terceira matiz, eles estão fazendo um processo próprio deles, individual. Então, vocês não vão ver nada sobre eles nos estatutos, mas eles estão fazendo um processo que depois, juntamente com o padre Eduardo, com todo o movimento, aí a gente vai ter uma definição melhor. Muito bem. Quais seriam, então, agora os próximos passos para cada um de nós? Padre André, fala para nós quais são os próximos passos que a Legião de Cristo tem que dar, ou dará, ou não dará, já está tudo bem? Agora, nós precisamos que a Santa Sé aprove, né? No dia 6 de dezembro, né? Dia de São Nicolau, do Papai Noel, a gente teve essa assinatura desses estatutos e que se requereu a Santa Sé a aprovação. Então, agora o que a gente tem que fazer, a primeira coisa é esperar que a Santa Sé aprove e confiamos que a Santa Sé aprove como nós enviamos para lá, né?
até porque tem a assinatura também do Padre Irlanda, que é o assistente pontifício, e que foi realmente muito iluminado, muito agraciado, nos conduziu por esse caminho, né? Então, assim que a Santa Sé aprovar, nós começamos também a fazer as adaptações que forem necessárias, de acordo com o que propõem os estatutos. Nós temos um trabalho a nível, eu não, mas os diretores territoriais aqui têm um bom trabalho, né? A gente ajuda, está disponível para ajudar no que precisar, mas porque eles têm que ir preparando o terreno agora das mudanças que vão ser pedidas de acordo com os estatutos, no que diz respeito ao governo. Já que o governo é colegial e ele reúne os vários ramos, esses ramos vão ter que, em várias questões, fazer acordos, né? Como entes jurídicos. E aquilo que antes era de só instituto, agora é de vários institutos. Então, você tem que fazer um acordo. E agora, de quem é isso? A Helena falava dos bens, né? A gente falou das obras. Então, agora a gente vai ter que dizer, bom, muito bem. Então, essas obras agora, quem realmente é o responsável é uma consagrada, agora realmente é responsável é um legionário, agora isso passa entre esses acordos, para que assim que os estatutos sejam aprovados, possam entrar em vigor imediatamente já na prática. Então tem um momento de preparação forte agora, de trabalho, né, sobretudo do governo, e na expectativa de começar a viver isso. Né? E, ao mesmo tempo, já em expectativa de capítulo geral e de assembleia geral, né, das consagradas do próximo ano, para que voltemos sobre a nossa vida interna, agora, né, já não tanto sobre o movimento, para que continuemos analisando caminhadas de cada um dos ramos. Vocês querem completar isso? Seria isso que temos comentado, que além, assim, tem o Estatuto da Federação, mas junto com isso não está completo tudo o que, por exemplo, a nossa espiritualidade, ou que talvez o que a nossa forma de conceber o que é a comunhão, o trabalho com família espiritual. Então, temos comentado, né, em nossas assembleias, pois ainda temos um largo caminho para ir desenvolvendo o que se chama código secundário, esses manuais, ou seguir desenvolvendo, compreendendo melhor o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Quando parou aqui, né, esse primeiro passo é isso, uma aprovação, mas é de seguir desenvolvendo. Então, aí são esses momentos quando você está em assembleia com pessoas do mundo inteiro, falando sobre esses assuntos, começa a gerar iniciativas, né? Realmente precisamos ter uma equipe mais dedicada a estudar melhor o nosso patrimônio espiritual, nossa espiritualidade, nosso carisma, o que é isso de a comunhão, trabalhar em comunhão, como podemos ajudar nossos membros, não? E como família espiritual, como você vive isso no concreto. Então, são essas iniciativas que vemos que vamos seguir desenvolvendo nesse tempo, porque como isso é um ponto de partida, realmente. Mas como temos falado, tem muito trabalho a fazer, e não é só esperar que o governo geral faça isso, as pessoas lá em Roma, mas também de ir descendo para nossas localidades e vendo quem poderia nos ajudar, talvez até mesmo no nível local, para ir criando, desenvolvendo essas iniciativas. Então isso, de novo, é como descer, né, entre os leigos e toda a família espiritual, dessa corresponsabilidade, não esperar que Roma nos fala, né? Então temos que dar esse próximo passo. A gente, como falou o Pai André, seguimos na missão, seguimos dando passos adiante, né? Estamos esperando o carimbo final, mas a igreja já nos acompanhou todo esse caminho. Então são coisas que, em certo sentido, já tem esse selo de para frente. Então, de novo, não vamos frear até que esse dia que finalmente, né, assim, a igreja fala, ok, agora sim pode trabalhar. Não, a gente continua trabalhando porque tem já essa aprovação. Eu acho que para nós leigos, a gente ter esse regulamento agora, que apesar de não ter sido aprovado ainda, a gente já pode começar a pegar ele já está disponível. A gente começa a ter termos mais claros, até para que a gente possa primeiro viver essa nossa vocação para depois transmitir ela. Então acho que continua uma reflexão bonita, uma reflexão interna sobre o carisma, sobre a nossa missão dentro do movimento. A gente fez uma carta também para todos os leigos do mundo, né? Falando nisso, que a gente quer continuar e a gente precisa continuar refletindo no nosso papel dentro do movimento, na nossa missão, na vocação de vocês dentro dos ramos, mas também no nosso próprio papel, também o que a igreja nos pede, o que o Reino Cristo nos pede, como que a gente pode aportar ao Reino Cristo, o que a gente pode, né, somar ao Reino Cristo, a nossa missão dentro das localidades.
esse formato novo deixa muito mais liberdade para a nossa missão nas localidades, nas sessões. Então, é um convite da igreja mesmo, do próprio Reino Cristo, para que a gente possa, com muito ânimo, fazer apostolado, levar Cristo para mais pessoas. Afinal, a gente tem muito mais acesso que vocês, na verdade, ao mundo, podemos dizer assim. Então, o formato nos propõe, nos convida a esse impulso apostólico, assim, que eu acho que é a missão que vocês falavam, é o principal, assim, e a igreja está abençoando e pedindo isso dessa forma como as coisas ficaram. Então, com muita alegria, assim, a gente voltou muito animado mesmo. A gente tem mais 2 perguntas pra gente fechar esse nosso bate-papo, infelizmente, porque tinha muitas outras, não, brincadeira. Mas são 2 perguntas, uma bem concreta sobre como fica agora as obras do movimento. São todas do movimento, cada um tem sua obra, a gente vai fazer obras em conjunto. A administração dessas obras fica no todo, fica em cada ramo. Essa é uma pergunta. E eu vou fazer outra pergunta depois, porque ela é um pouco mais... sim, é um pouco mais espiritual e eu acho que ela é uma boa pergunta pra gente fechar a nossa conversa. Então, obras. Como ficam as obras? Acho que é uma coisa. Então, na verdade, o tema das obras foi um tema bastante discutido, né? Porque, no fundo, qualquer instituição de direito pontifício deve ter as suas obras que, de algum modo, garantem a sua autonomia de governo, né? E a sua capacidade de tomar decisões e de avançar o caminho que Deus quiser, né? Então, ao final, a decisão é que, em geral, as obras vão estar, sobretudo obras complexas, educativas, vão pertencer, e aí fazemos muitas distinções do que é o patrimônio, o que é a gestão, etc. Mas, no fundo, o patrimônio, em geral, vai ficar sempre nos ramos, menos as obras que são próprias da vida do movimento nas localidades, casas de sessões, etc. Mas, sobretudo, obras educativas, obras muito complexas, você vai preferir que os ramos possam governar elas. Isso não significa que os ramos vão ter acordos para governar junto, etc. E põe exemplos que já existem, né? Por exemplo, a rede de colégios. No México já existe uma gestão centralizada, que de fato é levada por uma consagrada. Aqui no Brasil mesmo nós buscamos levar a gestão dos colégios de um modo conjunto, etc. Então, no fundo, a vida concreta das obras eu acho que não vai se ver afetada, não vai ter grandes mudanças, mas sim se quer que o patrimônio das obras geralmente esteja nos ramos. Mas ainda é um caminho que tem um longo recorrido. Hoje estamos unidos de um modo quase inseparável, quase como um matrimônio nas obras, porque tem dívidas, tem hipotecas, tem muitas coisas. Então aí temos um caminho muito longo ainda a ser feito e não se podem tomar grandes decisões. Obviamente, desde o início, né, já vamos ter que providenciar para que as consagradas tenham pelo menos as suas casas, né, e quando elas tenham já um ente jurídico que possa receber essas propriedades, etc. Mas é um caminho longo e que se fará com muita prudência, com muita calma, né? Não sei se querem. Sim, eu só colocar aqui a preocupação que às vezes tínhamos os ramos consagrados sobre a separação das obras. Era justo se separamos e, sei lá, esse colégio para as consagradas, esse colégio para os padres. Como não acho que a compreensão de entender o que é propriedade, o que é governo, o que é gestão nos ajuda muito, porque estávamos também às vezes confundindo o que é governo e gestão e junto. Então, o que quer dizer? Se as consagradas agora, imaginem aqui no Brasil, são agora as encarregadas do colégio do Rio, né? Eu, como diretora das consagradas, provavelmente vou estar preocupada porque esse colégio das consagradas trabalha muito bem, né? E posso perder o foco dos outros colégios. Essa era a grande preocupação, pegar o bolo e começar a partir e fazer como em cada colégio vai ter um selo dos legionários das consagradas, mas não vai ter o selo do Reino de Cristo. Essa é a grande preocupação. Depois de estudar bastante sobre o tema das redes, de poder trabalhar em conjunto, de poder ter uma propriedade, mas trabalhar em conjunto, a gente ficou muito mais tranquilo. Então, acho que agora o tema é sentar, fazer bons acordos, pensar em várias
propostas também tendo em conta as leis civis do país. Então é isso. Mas a gente escreveu aí uma nota para todos do que queríamos custodiar na hora de separar as obras, que ficassem alguns elementos bem cuidados, né? Que é o trabalho comum, é a cara do Bem Christi, que esse é o cuidado da continuidade da obra, da sustentabilidade da obra, tudo isso. Ô Lu, só para completar, esse é um exemplo da participação do leigo lá em Roma, que era um tema que não tem a ver com a gente, então a gente não vota nesse tema, né, em como ele vai ser decidido, mas a gente teve um voto de consulta. Então, realmente, antes da votação deles, da decisão deles, os leigos, a gente foi convidado a votar também. E aí, e não só nessa votação, acho que em várias conversas de corredores, jantares e almoços, a gente falou sobre esse tema e as consagradas, os consagrados, os padres procuravam a gente e perguntavam, mas o que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo? E acho que no final é um pouco o que a Helena falou, todo mundo tem o desejo de ter essa missão comum e o carisma comum e o sentido de reino Cristo. Então, independente de quem esteja com a propriedade, a missão comum cabe a nós. E também aí a gente vê um pouco da nossa participação como leigo, porque também cabe a nós fomentar entre os ramos, entre as obras e entre a missão do movimento, isso também. Então também é um pouco do nosso papel cuidar, custodiar também esse carisma em todos os momentos, em todas as situações. Para os membros que trabalham em colégios, para os membros das sessões que têm colégios. Então, acho que isso. Agora você falou a palavra mágica do carisma. Agora é um momento em que a gente olhou para tudo, né? Eu acho que, bom, todos os últimos anos a gente tem olhado com mais profundidade quem nós somos e o que fazemos e por que fazemos e para quem fazemos. Tem algo, depois de tudo isso, que a igreja aponta como algo do movimento que a gente precisa guardar, o nosso carisma ou traços carismáticos que nós precisamos salvaguardar e que todos estão de acordo. Qual é o novo do movimento para a igreja, né? A gente tem essa discussão, acho que há muitos anos, e todos nós sabemos que você não consegue formular um carisma assim, né, com uma frase, senão que todos os elementos que o compõem vão mostrando o que é o carisma. Mas na visão de vocês, ou teve algo que todos nós pensamos, não, isso a gente precisa guardar porque isso é nosso, ou é uma coisa mais geral? Quem gostaria de falar sobre isso? Esse é um ponto, e já com certeza a gente vai completando, como você falou bem, Luísa, assim, muitas vezes o carisma é muito difícil resumir numa frase, né? Porque são várias dimensões. Pelo menos para mim, o que eu percebi, né, depois dessas assembleias, esse tempo de reflexão, o que a igreja vem nos confirmando, eu falo especialmente através dos seus representantes, o pai Gerlando, o Monsenhor Carvalho, era como o Reino Christi, né, movimento de leigos, né, e família, o reino tem que acontecer na sociedade, né, esse convite de nós como membros do movimento, temos que não nos separar do movimento, né, e criar talvez um grupinho, né, de especial, né, onde a gente se sinta à vontade, mas justo a partir a gente vai, contempla, está em encontro com Cristo, mas logo para voltar para esse mundo, nos inserir nesse mundo, ir evangelizando e fazer o reino acontecer lá mesmo, de ser fermento do reino lá, e cada um segundo a sua vocação específica. Então é mais uma vez como confirmando, né, que esse é o essencial da nossa missão e urgente, né? Hoje em dia realmente até o mesmo Monsenhor Carvalho, num vídeo, ele falou, a gente tem que, assim, temos que sair da sacristia, né? Ele falou, sair da sacristia, não fica assim, tem que estar aí na igreja, mas aí se fortalecer para logo voltar para esse mundo para evangelizar, né? Se colocar assim ao lado do ser humano, né? Dos nossos irmãos e irmãs. Então, para mim, pelo menos, eu senti que isso veio muito forte, né? De me solidarizar muito com essa sociedade, né? E saber que a minha missão é aí, junto e desde dentro, né? Ajudando a evangelizar, então, fazendo o reino acontecer. Sim. Acho que um dos traços mais claros do movimento é justo isso,
eu não vivo o reino e fica comigo, eu sou apóstolo. Então eu vou sair e vou tentar que isso chegue o mais longe possível. Para isso também, então, eu conto com as possíveis lideranças da sociedade, né? Mas a liderança pode ser desenvolvida de muitas formas, mas o ponto é que eu tenho que me multiplicar para que isso que eu experimentei, que é o reino de Cristo no meu coração, chegue muito longe. Acho que, completando a Helena, é esse, que era o que a gente chamava de militância antes, né? Mas que agora nos estatutos eu até peguei aqui, ficou o Caritas Christi Urgenos. Mas que, no fundo, é esse desejo apaixonado, que você se apaixona por Cristo para se entregar pelas pessoas. De fazer apostolado, de mudar a vida das pessoas, de buscar a minha santidade no dia a dia, a minha santidade e a santidade dos outros. E é um sentido de urgência enorme, né? O padre Guilherme fala muito isso também pra gente, pros leigos, assim, não fiquem preocupados com o governo, porque vocês têm uma missão tão grande de mudar o mundo, que é o que, quando a gente conheceu o Reino Cristo, que a gente se apaixonou, esse sentido de mudar o mundo e de uma forma muito urgente, né, que o tempo não para, a gente vê quantas coisas estão acontecendo, falta Cristo, falta amor, falta essa nossa missão mesmo. Sobre isso, eu gosto particularmente do número que fala sobre os princípios de ação apostólica, né, que vai dizendo, né, enfim, nós somos apóstolos, mas temos uma maneira muito particular de fazer o apostolado. E esse número vai dizendo, né, quais são os princípios que regem essa ação para que nós obtenhamos o fruto, que de repente é o mais difícil de todos, mas é o fruto que Deus quer dar através de nós. Então temos uma maneira de fazer as coisas e realizar a missão. E talvez, juntamente com esse aspecto, se hoje tivéssemos que pensar o que a igreja está esperando de nós, é que funcione. Então, no fundo, a igreja está vendo um movimento que tem uma congregação religiosa, sacerdotes, que tem consagrados e que tem leigos, e que de algum modo, tomara que consigamos dar também ao mundo esse testemunho de comunhão, né? Porque a igreja está querendo isso, ela está desejando que sacerdotes, consagrados e leigos trabalhem realmente em comunhão para fazer todo o mistério de Cristo mais presente na sociedade, para mostrar toda a beleza que tem na igreja para a sociedade. Então, tomara que com a nossa generosidade e a nossa entrega consigamos realmente fazer que essa federação aconteça. No fundo, o movimento é muito maior que a federação, mas é um instrumento que nós temos nesse momento à nossa disposição e tomara que consigamos realmente fazer que chegue a bom êxito. Muito obrigada a todos. Uma última coisa. Última. É que tudo isso foi lá, né? E agora aqui a gente tem muito trabalho pela frente. A gente sabe que o protagonismo dos leigos é importante nesse momento. Eu queria pedir a vocês, se vocês nos falam um pouquinho sobre que atitudes nós temos que ter aqui no território. O que vocês pensam que no território pode nos ajudar? Qual é nosso próximo passo no Brasil? O que a gente vai fazer para a gente ir preparando o nosso coração também para todo esse novo? E se essa novidade ela vai acontecer amanhã ou ela vai acontecer aos poucos? O que vocês têm para dizer para nós, para o nosso movimento aqui? Tem gente de várias localidades assistindo, então do sul ao norte. A gente já sabe que vão ter, né, muitas coisas para fazer, muito trabalho pela frente, e a gente precisa também de uma atitude do coração disponível e com muito amor, né? Então, posso? Bom, gente, o Reino Cristo está acontecendo, a novidade já faz tempo que está acontecendo nas localidades. O que eu poderia sugerir é continuar trabalhando em equipe, trabalhar a escuta, trabalhar o discernimento conjunto, trabalhar a decisão e o discernimento conjunto sobre qual é a missão do Reino Cristo nesse lugar. Que às vezes a gente está como piloto automático, sempre foi assim, vamos rever, mas vamos rever revendo, caminhando, né? E aí eu acho que o papel também do padre André está sendo muito importante de pontos de referência para ir ajudando os diretores e coordenadores locais. Mas o entusiasmo depende de cada um, do seu encontro com Jesus. Então, encontros comunitários com Jesus para procurar o que ele quer do movimento.
a gente já está acontecendo. Vamos lá. Mas o que vocês recomendam? Aqui veio aqui uma Mas eu falo pergunta. de escuta, decisão e ação. Né? Não sei se querem começar alguma coisa assim. Eu acho uma sugestão muito concreta que eu gostaria de dar para as localidades. Aproveitando aqui. Pode ser convidar, né, também os delegados, convidar o Pai Cleomar, especialmente, que participaram de todo esse processo, para que indo aí também transmitam em primeira pessoa toda essa experiência. Aqui a gente pode falar 1 hora, mas seguramente vocês têm muitas outras inquietudes e dúvidas. E essa presença, eu acho que pode ser para esclarecer e para contagiar, as duas coisas. E acho que outro elemento importante, tudo bem, né? Foi um grupo muito pequeno que representou o território, que representou os vários territórios, mas é uma representação. Todos nós somos responsáveis pelo movimento. Né? Quem foi, né? Salvo Helena e Pai Cleomar, quem foi porque foi escolhido, foi eleito de alguma maneira para participar disso, representando uma realidade que é muito maior. Todos nós somos o Reino Cristo, e o que Deus espera de nós é que sejamos apóstolos da nossa vida e que, portanto, busquemos os meios para que isso aconteça. Então, a formação, o pensar com clareza qual é a missão, o que tem que ser feito em cada lugar, e que se trabalhe em equipe, que se busque entre todos caminhar juntos, em comunhão, porque pode ser que todos tenham ideias brilhantes do que tem que ser feito, mas se nós não vamos juntos, a gente vai acabar por não ir a lugar nenhum, né? Ou não chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Então, acho que isso é essencial. Eu quero recomendar. Bom, na verdade, acho que tem que ser também um tempo de crescer espiritualmente, né? Porque, no fundo, uma das coisas que provavelmente aconteceu em todo esse processo, desde os acontecimentos históricos, né? Eu acho que foi um crescimento interior. E cada vez mais, na medida que nos consolidamos internamente, como pessoas mais espirituais, não só pessoas que fazem atos espirituais, mas realmente pessoas espirituais, eu acho que nessa medida vamos poder também entender melhor o que Deus quer, vamos ter a criatividade para enfrentar os desafios do nosso tempo, que são muitos, né? Eu lembro que o primeiro dia que cheguei a Roma, eu fui no que chamam no Centro dos Legionários de Cristo, onde estão todos os irmãos lá estudando a comunhão dos irmãos brasileiros. Então eles fazem uma festa pelo estilo brasileiro e convidam sacerdotes, religiosas, leigos brasileiros que estão aí em Roma estudando, trabalhando algo, que queiram participar desse momento. E no fundo, ao final eu dei umas palavras para esses sacerdotes e eu me perguntava como vamos poder cumprir a nossa missão numa sociedade que é tão diversa culturalmente, onde tem muitos tipos de pensamento, e o movimento está chamado a estar aí no meio, né? E esse é o grande desafio. Então acho que eu dizia para eles, no fundo, vai ser o tema da comunhão, era o tema da santidade, vai ser exatamente a santidade, né? Na medida que tenhamos uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus, tudo isso que nós fazemos agora vai ter sentido. Senão, nem o governo colonial, nem as obras, nem nada vai ter sentido. Então, tomara que o movimento continue sendo esse caminho de crescimento interior, de amizade com Deus, de compromisso com Deus, de santidade, para poder dar ao mundo essa alegria, essa experiência que de algum modo nós tivemos. Então, esse também é o meu desejo. Espero que por aí todos encontrem no movimento um caminho para fazer o bem e para crescer no amor a Deus. Muito obrigada. Não, eu só lembrei daquela frase que a gente fala lá atrás, quando a gente se incorporou, se aderiu, agora vai se associar. Mas é que cabe a mim, depende de mim, assim. E assim, a minha santidade, a minha vida de oração, a minha formação, e também o apostolado, que é característica do movimento, assim. Então, mas ao mesmo tempo, acho que com a federação, em que todos optaram por se unir, a gente também pode mudar a frase para cabe a nós e depende de nós. Então, dentro da minha localidade, se tem consagrada, se não tem, se tem padre, se não tem consagrada aqui no Brasil, com quem somos, que a gente possa realmente se reunir, e se a gente precisava de algum ânimo, acho que a igreja
já deu, reconhecendo as consagradas e reconhecendo os consagrados. E espero aí, vou falar 6 meses, mas não sei quanto, espero aí um tempinho rápido, que também com a ereção canônica da federação, se a gente precisa de algum ânimo, a gente já tem da igreja, né, que nos acompanhou, nos cuidou, nos amou e nos está aprovando, podemos dizer assim, nos está reconhecendo, mas como a Kate dizia, né, para nos lançar, para que a gente continue fazendo o que a gente tem que fazer. Acho que é isso. Eu queria agradecer a vocês, em meu nome, mas eu acho que no nome de todos os membros do movimento no Brasil, pela entrega de cada um, pela participação. Não é fácil, é bem cansativo, mas é sempre um dom ter vocês aqui para nos contar e também para nos representar dentro, né, desses momentos ou órgãos que a gente tem para construir um movimento. Queria agradecer a vocês também que estão nos assistindo com muita paciência, sexta-feira à noite, e vocês que vão assistir depois, que eu sei que muita gente assiste depois, vai ficar no Facebook do movimento. Pela sua escuta, pela sua entrega, pela sua participação também, enviando perguntas. E podem continuar mandando perguntas, eles vão responder com muita alegria. Sim, também o Luiz Flávio está aqui online, ele está disponível para responder perguntas. O Pedro também mandou um abraço. O Pedro também está disponível, caso vocês quiserem, tiverem alguma pergunta específica também, de leigo para leigo, podem mandar com seus... a Adriana também não está aqui, mas podem mandar alguma coisa para a Adriana se vocês quiserem. Padre Laboy Para o Padre Laboy, feliz da vida. Tá bom? Então, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Terminar com uma bênção? Se quiser dar uma bênção para nós, já. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Viva! Viva Cristo Rei.